Gente, nós... Deixa eu ir lá pegar o nosso slide para a gente rever nossa aula. Aí. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia, turma! Bom dia. Bom dia. Ficou algum... vamos lá. Vamos primeiro relembrar o que nós estávamos falando na semana passada. Deixa eu ver. Nós trabalhamos aí nesse terceiro capítulo as origens da humanidade, né? Vimos a evolução dos hominídeos, todo o processo evolutivo, o surgimento dos primeiros humanos na África, a desertificação. Tem alguém da sala que quer falar? Não? Ah, tá, pensei. Porque esse capítulo tinha bastante itens para nós conhecermos. Conhecemos o nosso naturalista Charles Darwin, vimos a seleção natural, né? O evolucionismo que ele cria mediante as suas pesquisas, né? Os caminhos de Darwin. Falamos do povoamento da América, né? As hipóteses por onde teria chegado esses primeiros hominídeos na América, né, nós vimos que poderia ser pelo Estreito de Bering ou navegando, né, vindo das ilhas da Oceania até a América do Sul. Então, conhecemos essas duas hipóteses. Conhecemos o nosso fóssil mais antigo, né, o crânio de Luzia, pelo pesquisador Walter Neves, né, que Luzia teria vivido aqui no Brasil há cerca de 12 mil anos atrás. Aí o Walter Neves, a área de escavações. Conhecemos a Niede Guidon, a antropóloga, arqueóloga, né, também, que estuda lá no Piauí, na Serra da Capivara, né? Ou o sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada. Ela estuda tudo que é encontrado lá, desde ferramentas de pedra, carvão, fósseis, né? Aí está o sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, né? Eu falei que há visita, né, turística na região, é tudo bem organizado. A Niede Guidon fazendo pesquisa nas pedras, que são ferramentas que os seres humanos, né, lá do passado usavam, os registros das pinturas rupestres encontradas nas paredes das cavernas. Aqui nós temos as hipóteses, né? No livro de vocês, tem 4 hipóteses, mas nós vimos, né, até eu falei que cada um tem o direito de se identificar com a que acha, né? Eu falei que eu me identifico mais com a passagem pelo Estreito de Bering. Eu também, tia. Pois é, eu acho que foi mais possível ter acontecido essa travessia aqui quando o mar estava congelado, né? Mas alguns também acham que essa transpacífica aqui, que eles teriam vindo navegar, também é possível. E ainda há um pouco menos pela rota costeira, que eles vieram navegando, passando pela costa do litoral. E ainda há um grupo que fala sobre a rota da migração atlântica, que eles vieram pelo Oceano Atlântico e chegaram à América do Norte, né? Vimos essas hipóteses, né? Não são
afirmações, são hipóteses. Vimos aí o período paleolítico, né? Vimos... chegamos a ver todo o período paleolítico? Se eu não me engano, sim, tia. Página 314. Eu tenho aqui dia 13, que nós começamos a falar sobre isso. Já falamos sobre essa parte? Acho que sim, né? Sim, tia, já. Então, vamos rever, né? Não custa a gente fazer um reforço. Tá, a gente vai... Qual a página, professora? 314. Obrigada. Nada. Tá, o pessoal da sala que nós disse que nós já vimos, mas não custa fazer o reforço, né? O período paleolítico é o primeiro, né? Eu até dei a dica, ó. Paleolítico começa com P, primeiro também. Então, o primeiro período, também chamado de pedra lascada, né? Aí nós vimos que o homem era nômade, características, né, desse período. Morava em caverna, eles não construíam, os nômade estavam sempre mudando. Vivia da caça, da pesca, da colheita e dos frutos. Oi, alguém falando? Não, tia. Eu só falei que não viviam sempre no mesmo lugar. Estavam sempre mudando, nômades, né? Um tempo aqui, outro lá, e assim vai, de acordo com a necessidade dos alimentos, né? E vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos, passou a ter um controle do fogo, né? Os instrumentos que usava eram feitos de pedra, ossos, eles formavam facas e machados, né, com esses objetos, faziam pinturas rupestres nas paredes das cavernas e algumas esculturas, né? Aqui, esse daqui eu não sei se eu mostrei a vocês, eu acho que não. Eu acho que a gente... mostrou não, tia. Esse Oi? não, professora. Eu acho que nós vimos, nós paramos aqui, ó, né? Acredito que sim. Então, porque aí no livro de vocês, ele tem aqui período paleolítico e neolítico, aqui, ó, nesse iniciozinho aqui. Ele fala do primeiro período e do segundo, né? Mas aí eu abri mais informações aí para vocês, né? Olha que legal essa imagem aqui, né? Como é que os homens da Idade da Pedra faziam seus machados, né? Começavam com uma pedra grande, ia batendo uma na outra para formar pontas, ficar afiada, né? E aí eles iam moldando essa pedra. Professora. Olha, essa aqui até fazendo alguns riscos para ficar como se fosse uma serrinha. Oi. É qual página? Nós estamos falando da página 314. Só que não tem essas imagens do livro de vocês. Ok. Tá? Não tem, aí eu coloquei que eu achei bem legal para vocês terem essa noção de como eram feitos essas... Olha essa última, o machado de mão pronto, né? Era uma pedra bem afiada nas laterais e com uma ponta. Então, isso era uma arma para eles, para cortar, para tirar a carne, desossar, né? Tirar a carne dos ossos dos animais. Então, é uma imagem que nos dá bastante informação de como eles conseguiam obter essas ferramentas, né? Bem legal. E aí, o período neolítico ou da pedra polida, está aí, vamos lá, marcar, ó, neolítico ou pedra polida, é o segundo parágrafo aqui, ó. Destaque aí, ó, período neolítico do livro, página 314. Destaca aí, ó, período neolítico, segundo período. Segundo período. Então, vamos ver o que aconteceu nesse período. Na verdade... Professora. Oi. É sobre as pedras lascadas. Eu tenho uma igual. É mesmo?
Ah, que legal. Amanhã você vai mostrar para a gente, que amanhã a gente tem 2 aulas. Tá bom. Tá bom? Então, gente, no primeiro paleolítico, né, tudo era relativo à natureza. As cavernas, comiam o que encontravam, caçavam, né? Eles não faziam nada. Mas, com o passar do tempo, foi desenvolvendo a inteligência. A observação passou a ser vamos dizer assim, um fator muito importante na vida deles. Né? Luane, presta atenção. Então, foi um fator muito importante observar. Antes, eles não paravam para observar. E agora, eles estão observando. Por conta dessa observação, é que vai ter uma grande mudança nesse período neolítico. Então, nós vamos ter, né, esse período também chamado de pedra polida. Vamos ver depois por quê, né? Isso vai acontecer mais ou menos no final do período glacial, quando começa a haver um pouco do descongelamento da Terra, né? Passa a, vamos dizer, começar a ficar um pouquinho mais quente. Então, é o final do período glacial. Aí nós vamos ter de destaque a Revolução Agrícola. O homem desenvolve técnicas para plantio. Então, gente, é esse momento aqui que vai ser a grande revelação. Por quê? Eles começaram a observar que as frutas que eles comiam, as sementes que eles jogavam fora no chão, daí uns dias, elas começavam a brotar. Então, eles observaram isso. Então, como então agora eu posso plantar? É só eu pegar minhas sementes e colocar em outro lugar. Então, aí, gente, começa a agricultura. A agricultura. Aí começa a plantar aquilo que eles necessitavam. Sejam... Professora? Oi. Não, deixa você falar. Pode falar, Daniel. Né, porque você tá falando das hipóteses das rotas. Aí, eu acredito mais em duas. Na hipótese da rota de Bering e da Transpacífica. Ah, sim. Porque eu acredito na de Bering, porque, exemplo, eu acho que eles não gostariam muito de nadar, eles preferiam andar. Não, eles não iam nadando, eles iam em pequenas embarcações, né? Isso, embarcações e tal. Isso. Eu acho que eles preferiam andar. E por isso eles andavam. E andando seria mais seguro também, né? Sim. E eu também acredito na hipótese da Rota Transpacífica, porque dizem que eles tinham navegado de ilha em ilha. Isso poderia explicar alguns povos que vivem em ilhas. Sim, sim. Mas depois que terminava a ilha, e no meio do Pacífico, aí já não teria quase mais ilhas para parar, né? Mas é lógica aí a sua opinião, tá? Tá valendo a sua opinião. Certo? Então, gente, eles começaram a plantar. E aí é aquela história. Você vai cultivar, você e seu grupo vão cultivar uma área, vão começar a colocar sementes ali para elas crescerem. E aí, depois que vocês fizeram, vocês vão embora? Não, tia. E aí, Vai turma? viver com aquele alimento. Né? Você está plantando, aí você vai embora e vai largar tudo lá. Aí não adianta nada plantar, né? Então, é a agricultura, gente, através da agricultura, que eles vão se tornar sedentários, ao contrário do outro, que era nômade.
sedentário fixo por um longo tempo ou pela vida toda. Aí eles vão ficar ali. Bom, já que, vamos dar um exemplo, eu estou plantando, eu e meu grupo estamos plantando aqui, beleza. Aí, se eu estou plantando, eu preciso de um lugar para morar, não é verdade? Sim. Então, eu vou construir a minha casa. Vou ajudar meu grupo a construir a casa deles, né? Então, veja que a coisa vai começando a caminhar de acordo com a agricultura. Eu estou Sim, cultivando, professora. eu E tenho... com a agricultura e a pecuária, eles não precisariam ir mais atrás de alimento, porque eles descobriram uma forma de manter alimento no lugar que eles vivem. Exatamente. Não ia Isso. precisar ir de terra em terra e aproveitar essa terra e sair dali. Exatamente. E É isso mesmo. ele não ia ser tão cansativo, que eles iriam, toda Eles, vez que acabasse alimento, eles teriam que ir para outros lugares. isso, Daniel, muito boa. Muito boa colocação. Muito bom quando vocês ajudam a falar sobre o assunto. Gosto muito. Então, gente, é isso. Eles estão cultivando, não vão embora. Eu preciso de lugar para morar. Então, eu vou construir. Então, vou construir a minha e vou ajudar os outros a construírem a deles também, né? E, logicamente, aí também, já que ele está plantando, eles vão fazer pequenos cercados para colocar o quê? Os animais menores para criarem para quando eles quiserem E ao abater. tempo eles foram vendo que os animais, as fêmeas e os machos, quando cruzam, têm filhotes. Isso, E assim eles aproveitaram para fazer alimento e não precisar ficar se mudando toda hora. Fazer alimento exatamente. naquele lugar. Muito bem, Daniel, é isso mesmo. Então, gente, estão observando, gente, que a agricultura foi o maior, vou dizer, a maior criação do período neolítico. A partir dela, Descoberta, né? eles passaram, só um minutinho, eles passaram a se fixarem, tornarem sedentários, construir suas casas, criarem os animais, e aí o tempo que eles gastavam antes indo procurar alimento, eles vão começar a observar e a fazer outras coisas, como, por exemplo, perceber que a argila eles poderiam moldar e fazer vasilhas. Professora, Fazer Potes de vasilhas, água. pode. Fazer vasilhas que poderiam armazenar água, alimentos. Também eles vão perceber que várias plantas tinham fibras. E essas fibras, né, tiradas fio a fio, eles poderiam tecer e produzir o seu próprio tecido. Então, começa aí, olha só, o tempo... professora, Só um minutinho, só concluir aqui, Dani. O tempo que eles agora têm sobrando, eles vão começar a observar e a criar outras atividades, como a cerâmica, como a tecelagem, né? E eles também vão aprimorar também no finalzinho desse período o surgimento dos metais. Quando eles descobrem o cobre, foi o primeiro metal que eles descobriram. O cobre, gente, é um metal mais maleável, ele não é um metal rígido igual o ferro, que é um metal duro, né? Ele é mais maleável. Mas aí já começou a fazer pontas de lança com cobre. Mas como eles percebem que o cobre derretido, eles poderiam fazer a forma que eles quisessem, eles depois encontram outros metais até da origem do ferro. O estanho é um outro metal mais duro, junto com o cobre, já dava um metal mais endurecido. Por quê? A ponta da lança, se ela fosse um metal muito mole, ela poderia não ser eficiente.
uma faca, né? Um Ela machado. poderia amassar ou quebrar. Exatamente. Ela pode quebrar. Isso. Aí, quando eles chegam no ponto de conseguir o ferro, que era bem rígido, aí começa ainda a mudar. Aí eles começam a fazer machados de ferro, facas, lanças, as pontas das lanças, né? Então, eles começam também esse lado aí do metal. Então, gente, veja quantas mudanças a gente tem nesse período do Neolítico, né? É isso que eu coloquei aqui, ó. Processo lento de sedentarização, quer dizer, também não foi assim, isso não acontece de uma hora para outra, vai levando tempo, né? Domesticação é criar os animais, domesticação dos animais, técnicas de tecelagem, né? Como fazer o seu próprio tecido, desenvolvimento da cerâmica, até mesmo, gente, o desenvolvimento do comércio. Olha isso. Ué, professora, já vai ter dinheiro nessa época? Não. Como é que vai ser o comércio, gente? Tipo, exemplo, Eles eu quero trocar uma vaca por um porco. Eles podem fazer as trocas, não pelo dinheiro. Eles podem, vamos Exemplo, dizer, eu quero trocar eu quero cerâmica. uma dois. Peraí um pouquinho. Cria. Peraí, só um pouquinho. Deixa a Rian terminar. Vamos dizer que eles, vamos dizer, só um exemplo. O machado, hoje em dia, deve custar muito caro. E para o machado também servem muitas coisas. E vamos dizer que ele quer trocar um animal grande por um machado. Exatamente, Rian. Muito bem colocado. Professora. Fala, Daniela. E também, tipo, aí as pessoas já vão se ficando, tipo, uma pessoa é melhor para fazer armas, outra é melhor para criar animais, Exatamente. outra é para aquilo, agricultura, aí eles começam assim. A separar e dar função para cada um. Sim, professora. Aí, exemplo, Peraí, Rian, peraí, deixa o Daniel a terminar. pessoa que fabrica armas, aí quer trocar uma faca, um machado, por uma carne de vaca, de boi. Aí começa a troca. É isso assim. Fora Rian e Daniel, tinha uma outra pessoa que estava começando a falar junto. Quem mais? Era eu, mas eu já tinha dito já. Eles falaram? Ah, tá. Porque tem que ser um de cada vez, senão a gente não escuta ninguém, né? Então, gente, era isso mesmo. Então, já eram atividades de comércio. E mais, várias casas já sendo construída, uma aldeia, né? Já vai ter uma aldeia aqui, uma aldeia mais adiante. Então, eu, da minha aldeia, eu posso ir lá na outra aldeia e fazer esse comércio, isto é, a troca de produtos, aquilo que eles têm lá e eu não tenho. Às vezes, eles são melhores em fabricar ferramentas de metal do que o pessoal da minha aldeia. Então, professora, eu troco alimento por isso. Ou, às vezes, também o chão da outra aldeia, onde fica a outra aldeia mais fértil, cresce mais plantas, que isso. umas plantas que na sua aldeia não cresce. Isso. Professora, Oi, Rian. Eu acho que também naquela época, você falou em casas, acho que eles faziam troca até de casas. Não, troca de casas não acontecia, não, tá, Rian? Era mais mesmo de produtos, do que eles faziam, de tecidos, cerâmica, né? Alimentos, ferramentas. Esses eram os tipos de produtos que eram comercializados, tá? Aí a gente tem aqui também formação de clãs. Aqui no livro de vocês não cita isso, não tem problema não, eu só estou passando a informação. O clã já vai ser um grupo maior. Por exemplo, eu e minha família, eu, meu marido, meus filhos, é uma minha família. Um clã, ele é maior, porque o clã já é eu, meu marido, os filhos, os tios, primos, avós, todos os parentes do pai e da mãe, todos juntos. Então, isso aí vai formar um clã.
como se fosse uma tribo maior, né? Professora, Sim, o que eu entendo sobre clã é quando é um conjunto de várias pessoas que têm o mesmo nome. Professora, sim, sim. Só que aí ainda não havia sobrenomes, né? Então é por laço de parentesco. Então, os tios, primos, avós do pai, da mãe. Então é uma grande família. professora, Oi. e provavelmente nessa época que eles começaram a ficar mais desenvolvidos, outros que não quiseram ir juntos, aí que começa a uns ficarem mais desenvolvidos que os outros, Sim, que outros poderiam ter ficado em ilhas ou em outras partes. sim, isso mesmo. Então, vimos aí e o surgimento da propriedade privada. Isso aqui é o quê? Propriedade privada é uma propriedade particular. Eles começam a ter noção de que agora essa área me pertence, ela é minha, eu estou cuidando dela. Agora, essa área é minha. A sua área, Daniel, é a sua área. A do Rian é a dele. A do Pedro, de Lara, cada um tem a sua área. Então, começa a ter o quê? As áreas particulares, né? Então, eles começam aí a ter essa noção de particular, cada um dentro do seu pedaço, vamos dizer assim, né? Então, gente, a gente precisa lembrar que importância teve a agricultura a partir, né? Aliás, que desenvolvimento teve a partir do surgimento da agricultura. Olha só essa imagem, vou aumentar mais ainda. Então, veja bem, a gente tem aqui uma aldeia, gente, olha só o detalhe. A imagem não estava muito nítida, mas era a imagem que eu mais gostei para mostrar a vocês. Vocês vejam que ela já é cercada, ela tem como se fosse um muro, né? Em volta, já tem as casas, e cada um fazendo uma foto. Tem até a entrada aqui, o portal para a entrada, e pessoas que ficam ali tomando conta. A guarita, professora. Isso, uma guarita, exatamente. Então, tem várias pessoas e cada um fazendo um trabalho diferente. Esses aqui da esquerda, eles estão com o metal derretido, jogando nessa forma aqui. O metal, né, são pedras, minerais, que eles deixavam na vasilha, e essa vasilha no fogo, até o ponto de derreter, né? Então, é bem interessante. Vocês não têm noção do que é isso? Vou só contar um negocinho aqui para vocês. Quando eu estava no meu ensino médio, nós fizemos uma atividade extra lá em Volta Redonda, na siderúrgica de Volta Redonda, né? Eu morei lá. Morou? Ah, sim. E aí nós visitamos a siderúrgica. E só a gente vendo mesmo para ter a noção de como é o metal derretido. Ele fica líquido, parece uma larva de um vulcão, né? Aquela cor de fogo, né? E aí aquela caldeira, aquele grande balde gigante, virando e entornando o metal nas formas, e essas formas passando por várias partes de água para resfriar. Professora? Oi. Tem um canal no YouTube que também faz isso. Eles pegam o metal, bota dentro, tipo, como se fosse um copo gigante, e ali eles botam dentro o metal, eles fazem com os 3 metais, e eu não lembro o nome do negócio, que eles botam, professora, e esquenta muito, até o metal virar líquido. Isso, aí, é muito legal, porque a partir dali é que ele vai formar o que ele quer. Oi, Daniel. E também tem vídeos no YouTube que os caras
Tipo, esquenta o metal, deixa ele endurecer um pouco, aí pega o martelo, fica moldando. Porque aí vai fazer a forma Aí, que às ele vezes, quer. fazem espadas, Isso, machados. é isso mesmo. Tem alguns filmes até que mostram. Isso, Lara, é isso mesmo. A Lara está lá só na pesquisa. Ela está mostrando ali, ó, uma caldeira com ferro já derretido. Tá vendo? Entorna-se, exatamente como Lara está mostrando. Muito bom, Lara. Obrigada. Aí, professora, posso terminar de falar? Pode. Aí eles pegam e botam como se fosse numa areia muito dura. E ali eles fazem a moldura da arma que eles querem fazer e jogam ali o metal. Sim, é isso mesmo. É dessa forma mesmo. Então, voltando aqui à nossa imagem, né? Então, a gente vê alguns homens trabalhando com metal, né? Esse aqui que está em pé, ele já está com uma parte de um metal ainda morno, ele está batendo, né? Para dar a forma que ele quer. Aí, aqui a gente tem também a transformação da madeira em carvão também, né? Temos isso aqui também. Esse outro aqui fazendo uma outra atividade também aqui, como se Ele tá tivesse... fazendo fogo, professora. Isso, como se tivesse serrando, né? Porque aqui do lado dessa imagem de cima, você vê que tem um monte aqui preto e do outro lado também. Também poderia estar derretendo, ajudando a derreter o metal. Também pode, todos esses aqui, né? Parece que eles estão, né? Parece que esse cara aqui parece que ele tá fazendo não. Alguma coisa do tipo fazer fogo, não, mas ele tá. Parece que ele tá fazendo com um tipo de arco que enrola no outro tipo de pau e ele fica serrando. Sim, sim. Aí a gente vê aqui atrás já uma mulher, né? A gente vê alguns animaizinhos soltos na região, os outros aqui mais atrás também fazendo uma outra atividade, esse aqui carregando alguma coisa. Então, todos agora têm um trabalho para que essa aldeia funcione, né? Então, eu achei bem legal essa imagem. E aí, nós vamos ter, depois disso tudo, nós vamos ter na página 316 o início da civilização egípcia. Está aí em verdinho. Página 316, gente. Mediante todo esse processo que nós vimos de desenvolvimento dos primeiros hominídeos, né, desse crescimento intelectual desses homens, né, dos seres humanos, nós vamos começar a ver que essas aldeias vão começar a ter um crescimento bem grande. E isso vai dar origem às primeiras civilizações. Aqui, nesse momento, a gente vai conhecer um pouquinho as duas primeiras que nós vamos trabalhar. Mas no outro caderno, 2, nós vamos começar com a Mesopotâmia e o Egito, conhecendo mais informações sobre essas civilizações. Então, hoje, a gente só vai ter uma ideia de como ou como são essas regiões, tá? Então, tá aí, início da civilização. Os primeiros grupos humanos chegaram à região onde se formou o Egito atual, no Vale do Rio Nilo, há cerca de 10 milhões de anos atrás. Então, assim que esses grupos começaram a se desenvolver, como nós vimos, começam a formar as civilizações. Aqui, gente, depois, quando a gente começar o Egito, eu vou mostrar aonde está localizado. Isso aqui é parte da África, tá? É aqui onde eu estou passando o cursor. Para a esquerda é o continente africano. E essa linha em verde aqui é o Rio Nilo. O rio que nós vamos falar bastante dele no Egito. Gente, olha, uma coisa que nós vamos falar praticamente em todas as civilizações.
nós vamos falar muito de rio. Todas as civilizações que nós vamos conhecer vai estar ligada a um rio ou mais de um. Por que vamos falar de rios? Porque as civilizações antigas usavam os rios para a pesca, para se deslocar de um ponto ao outro. Para beber e para a agricultura também, né? Tomar banho, criação de agricultura, pecuária. Isso. Então, é como eu já falei, ninguém vai morar no deserto. Ninguém vai criar animais e fazer agricultura no deserto, né? Não tem água, só em pequenos oásis. Mas isso é uma coisa muito rara. Agora, essas civilizações, elas começam a se desenvolver próximas aos rios, né? O Egito, nós temos regiões desérticas. A gente tem, começando aqui nessa área aqui, olha aqui o nomezinho, ó, Deserto do Saara. Então, tem toda, no Egito, quando a gente começar a falar, eu vou mostrar o mapa para vocês verem aí a localização do deserto do Saara. Então, ele pega toda essa parte, aqui no caso que não está mostrando a África, mas pega toda essa parte norte da África, ela é cortada pelo deserto do Saara, o maior deserto do mundo, né? Então, aonde tinha que se fixar? Perto do rio, aonde o rio corre, né? O rio nasce. Aqui a gente costuma dizer que o rio Nilo nasce no coração da África. Sabe por quê? Porque é mais ou menos do lado esquerdo, mais ou menos no meio, mas um pouquinho mais para o lado esquerdo. Então, a gente costuma dizer que o rio Nilo nasce no coração da África. Professora? Oi. E eles também tinham que tomar bastante cuidado até com esses rios, porque não tinham só peixes lá, também tinham jacarés. Ah, sim, a área pantanosa. Aí nós vamos conhecer isso aí quando falarmos do Egito. Gente, eu amo o Egito. Adoro trabalhar em Egito, é muito bom. E vai ter trabalhos aí para vocês fazerem maravilhosos. Vocês vão ver. Me aguarde. Então, o Rio Nilo, ele é muito grande. E ele vem, apesar de muita gente não entender, ué, professora, o rio está subindo? Está subindo nessa imagem aqui, né? Mas, na verdade, ele desce. Ele nasce aqui, vai correndo para desaguar no mar Mediterrâneo. Né? Todo o rio vai em direção ao mar. Aqui do lado tem uma parte que nós também vamos trabalhar, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, citado muito nas passagens bíblicas de Moisés, do povo hebreu, dos egípcios, né? Então, essa parte azulada aqui, que parece um dedinho fazendo assim, né? Parece um dedinho fazendo assim, é o Mar Vermelho, né? Depois a gente vai trabalhar ele também. Então, é só para vocês terem essa noção. Todas essas palavrinhas aqui são cidades. Então, vocês vejam que as cidades vão se formar junto ao rio. Até hoje, se vocês olharem uma imagem do Egito, vocês vão ver que as cidades cresceram, né? Há milhares de anos foram passando e foram crescendo. E até hoje você vê o crescimento até onde você pode adquirir água. Depois, você não vê mais construções de casas. Quando a gente fala do Egito, nós vamos ver isso. Oi? Aqui no livro está escrito Baixo Egito e Egito Alto. Isso. Mas por que isso? Nós vamos conhecer isso aí. Era uma divisão que havia um imperador nessa parte do Alto Egito e Baixo Egito havia outra. Depois de alguns conflitos, um vence o outro
tornando apenas um império. Aí nós vamos conhecer isso aí quando falarmos do Egito. Aqui, ó, Baixo Egito, por quê? É a parte baixa que vai desaguar no mar, tá? Nós vamos conhecer isso. Então, nós estamos aqui tendo a noção de como surgiram as civilizações, né? Aquela história que eu falo para os alunos. Apareceu uma fadinha e faz plim, 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 plim com sua varinha e colocou gente ali? Não, não, né? Tudo foi um processo, né, de desenvolvimento, crescimento das aldeias próximas aos rios, tá? Oi. Professora? Sim. É que eu tenho uma dúvida, aí eu vou ver se minha resposta, como eu penso, está certa. Sim. Pelos imperadores, como que eles viram imperadores? Eu acho que foram líderes de tribos, clãs, que foram tendo seus filhos, e seus filhos foram virando os novos líderes até fazer grandes civilizações. E quando viraram mais ou menos isso aí. Seus filhos viraram os imperadores. É mais ou menos isso, sim, Daniel. Quando a gente chega lá no Egito, até mesmo na Mesopotâmia, aí nós vamos ter mais a ideia de como se formaram, como é que essas pessoas criaram poder. A gente já pode até ter uma leve ideia. Eu mostrei aquela imagem da aldeia, né? Todo mundo trabalhando, tendo função. Mas vai chegar um momento que uma pessoa vai se destacar. E vai se destacar porque ela vai começar a falar o que as pessoas deveriam fazer. Aí começa a ter o poder. Essa pessoa vai começar a ser o governante daquele povo. Sim, professora. Aí quando o tribo já fica muito grande e vira uma civilização. Isso. Como é que fala? Os e aí, sucessores do primeiro líder viram os imperadores. Sim, isso aí. Aí nós vamos ver mais essa parte quando nós falarmos aí do segundo bimestre, tá bom? Então, gente, conhecemos aí um pouco que nós vamos trabalhar mais a civilização do Egito, né? E o rio Nilo, que está envolvido aí nessa civilização, né? E também temos a Mesopotâmia, na página 317. Outra parte aí. A Mesopotâmia, gente, essa região aqui hoje é o Iraque. Essa região aqui não tem mais nome de Mesopotâmia, é o Iraque, tá? Então, vamos ver. Coloquei aqui, ó. A Mesopotâmia é o nome de uma região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui já são dois rios, ó, Eufrates, o Tigre é esse de cá. Por volta de 8.000 anos atrás, essa região era habitada por diversos grupos humanos. E aí a gente pode observar na minha imagem, vou aumentar um pouquinho mais para vocês olharem, né? Olha só, nós temos nomes de cidades: Ur, Uruk, Nippur, Nínive. Isso são cidades que vão se desenvolver nessas regiões pelos grupos que chegam nessas regiões. Nessa região aqui, chegam vários grupos. A gente vai conhecer depois, tá? É só para a gente ter a noção hoje. Nós vamos conhecer os sumérios, os acádios, amoritas, assírios, caldeus. Então, esses povos vão chegando nessa região e vão se fixando aí. E cada um com costumes diferentes. Nós vamos ter aqui bastante domínio. Aquele que chega, se for mais forte, vence aquele que estava ali. Vai ter muito isso, né? Então, gente, é mais ou menos isso
que nós vamos ter aí, né, finalizando esse capítulo. Graças a Deus, chegamos ao final do capítulo. Professora, Oi, mas deixa eu te fazer uma pergunta. sim. Quando o líder, ou o imperador, tinha mais de um filho, o mais velho, Ô, tia. o mais velho virava imperador ou eles tinham que lutar? Não, geralmente o filho mais velho é que assume quando o pai morria. E quando eles eram gêmeos? Olha, Daniel, eu nunca li nada referente a filhos de imperadores gêmeos. Entendeu? Eu nunca li nada a respeito. Por isso eu não posso te dar essa informação. Eu não conheço, né? Dentro de tudo que eu já li, que eu já estudei, eu não conheço nenhuma informação a respeito dessa possibilidade. Tá? Professora, Oi, Rian. eu acho, nesse caso dos gêmeos, porque tem gêmeo que, vamos dizer, nasce primeiro do que o outro. Mesmo se nascer no mesmo dia, pode acontecer isso, pode nascer depois. Pode ser. Depois, Eu acredito que provavelmente, quando eles eram gêmeos, eles lutavam para ver quem era o mais forte. Não, pode ser, pode ter essa possibilidade que o Rian falou, tá? Só uma coisinha. Página 320, já passei para casa? Não sei, tia. Não, tia, você passou a 329, 320, passou Tá na bem, ó, dia pessoal da sala 323. Passou, tia. 323. Sim, tia. Já tia. corrigimos. Passou até 324. 23. Ó, 323 também. Amanhã nós vamos fazer todas as correções, tá? Ok. 11h10 aí, só a chamada rapidamente, correndo. Adriele. Bruno. Presente. Carolina. Presente. César. Presente. Professora, Carolina está na aula. Carolina está na aula. Tá, Daniel. Gabriel Rezende. Giovana. Presente. Giovana está aqui na sala. Ah, tá. Obrigado, Gilbert. Nada. Isabela. Presente, está aqui na sala. João Pedro. Júlio. Presente. Júlio? Sim. Júlio Tati. João Pedro, não. Tia, eu tô Camille. aqui. Eu demoro pra ligar o áudio. Camila, Presente. tá aí. Presente. Kathleen. Lara. Larissa. Tia, Lara botou no chat. Presente. Larissa está aqui na sala. Tá. Laura. Lara botou no chat. Laura está aqui na sala. Letícia. Presente. Levi. Presente. Luane. Presente, Luane. Maria Augusta. Presente. Maria Eduarda. Presente, está aqui na sala. Maria Eduarda. Marina. Presente. Matheus. Micaela. Presente, está aqui na sala. Nicole. Nicole Valério. Nicole tá aí, tia. Oliver. Pablo. Presente, está aqui na sala. Pedro Henrique. Presente. Rian. Presente. Yasmin. Tiago. Presente. Vinícius. Vinícius está aqui na sala, dançando aí na câmera. Aí. Tá, Daniel. Ok, então, gente. Obrigado. Amanhã a gente finaliza toda a correção. Tia, você não chamou Thaísa? Quem? Thaísa? Thaísa? Tem Thaísa? Tiago está Só presente. que ela faltou hoje. Acho que ela faltou hoje. É a aluna que entrou agora? Cadê? Acho que não. Não, professora, ela já tá aqui há um tempo já, só que ela falta às vezes. Ah, tá, porque eu não tinha ela na minha relação. Ok, gente. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia, até amanhã. Até amanhã.